Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou integrante da Liga Acadêmica de Medicina Generalista da UNIME, a União Metropolitana de Educação e Cultura, e temos a orientação clínica de doutora Mayara Leslie, e hoje iremos trazer para vocês uma discussão de uma questão de prova de residência da USP 2019 sobre ginecologia, e a nossa paciente ela tem as seguintes queixas, então vamos lá. Então, a paciente é uma mulher de 35 anos que apresenta queixa de irritação e prurido vulvar. O exame de espéculo revela hiperemia e edema de fórnice vaginal posterior, com conteúdo vaginal aumentado, sem odor e com pH de 4. Qual o diagnóstico mais provável? A. Candidíase. B. Vaginose bacteriana. C. Tricomoníase. Ou D. Vaginite gonocócica. Bom, gente, a questão ela trata logo de cara de um quadro de vulvovaginite e por isso é importante a gente se atentar para as características clínicas, principalmente das patologias que são relevantes ao nosso meio. Aí se destaca a candidíase, a vaginose, a tricomoníase, que a gente deve fazer esse diagnóstico diferencial. E é importante destacar que a questão ela me fornece características suficientes para traçar esse provável quadro, esse diagnóstico. Entretanto, faltam algumas informações, como por exemplo a cor do corrimento, o aspecto, que são informações relevantes aí durante a nossa investigação na prática clínica. Mas diante dessas informações que foram fornecidas, a questão ela está se referindo no provável quadro aí de candidíase. E a gente vai ver que o quadro ele vai ser bastante característico, então acaba sendo mais provável de ser justamente a candidíase. Então, pensando na candidíase, a gente sabe que ela acaba sendo uma infecção aí da vulva, da vagina, que vai ser causado pelo fungo do gênero Cândida, que o mais comum é justamente aí a Candida albicans, e isso fica evidente porque o quadro é bem característico aí da paciente da questão. E uma coisa que chama atenção é a questão da inflamação. Então, na candidíase, a mulher ela tem um quadro aí inflamatório, então muitas das vezes é por isso que ela acaba procurando ajuda médica. Então, a paciente ela exibe aí irritação e prurido vulvar, hiperemia, edema, que são característicos desse quadro inflamatório. E, além disso, apresenta também esse conteúdo vaginal aumentado e inodoro. No caso, não fala as características do corrimento, mas na candidíase ele é branco, ele é grumoso, é inodoro, como apresentado pela paciente, e ele tem uma características como se fosse um leite coalhado. E algo que chama atenção também para a gente pensar nesse diagnóstico para paciente é justamente o pH, porque o pH da candidíase ele é um pH ácido, que é característico dessa doença. Então, dessa forma, a gente acaba fechando com essas características para paciente da questão. E aí eu coloquei também a questão da presença de pseudohifas, porque se você puder lançar mão de uma microscopia, você vai analisar ali a presença de pseudohifas que vão ser sugestivos também aí de uma candidíase. Tá, mas por que que a gente exclui as outras opções? Gente, é simples, é só a gente analisar o quadro clínico e ver que ele não vai ser tão semelhante com a da paciente da questão. Então, pensando aí na vaginose bacteriana, a gente sabe que ela acaba sendo um desequilíbrio aí dessa flora vaginal, onde eu tenho o aumento de anaeróbicos e uma diminuição desses lactobacilos. Então, esses anaeróbicos, a gente tem um destaque aí do principal agente etiológico, que é a Gardnerella vaginalis, e quando a paciente ela é sintomática, ela vai ter um conjunto de sinais e sintomas, como por exemplo, ela vai ter um conteúdo vaginal fluido, que vai ser acompanhado aí de um odor fétido. Esse corrimento geralmente ele vai ser de um aspecto branco acinzentado ou amarelado, que pode ter a presença de microbolhas, e esse odor fétido é bastante característico dessa vaginose bacteriana, visto que aí a gente tem o aumento de anaeróbicos e também há um aumento dessas aminas voláteis que vão produzir esse cheiro com um aspecto como se fosse de peixe podre. Outra questão também que tem destaque é que nesses pacientes, geralmente esses sintomas eles ficam mais evidentes, principalmente após a relação sexual, após a menstruação, porque nessas situações ocorre o aumento desse pH. Então, essas características elas ficam mais evidentes. Outra coisa também que eu chamo a atenção é a questão do pH,
Porque, diferente da paciente, o pH dentro da vaginose bacteriana é um pH que é mais alcalino, então é superior a 4,5. E esse pH ele é alcalino justamente porque ocorre uma queda dos lactobacilos, que produzem aí esse ácido lático, e também ocorre também um aumento dessas aminas voláteis. Então, dessa forma, o pH dessas mulheres elas ficam acima de 4,5. Outra coisa também que eu chamo a atenção é que se lançar a mão de uma microscopia na vaginose bacteriana, você vai encontrar a presença das clue cells, que são justamente essas células guias, essas células descamadas que vão ter em volta vários cocobacilos e que são sugestivos aí de vaginose bacteriana. Além disso, a gente também tem a tricomoníase. E a tricomoníase, a gente sabe que é uma infecção causada aí por um protozoário flagelado, que é o Trichomonas vaginalis. E a queixa mais comum dessas pacientes é justamente um corrimento que é abundante, é amarelo esverdeado aí, né? Tem também um mau cheiro, é bulhoso. E algo que também chama a atenção é a questão do pH, que é diferente da paciente, a tricomoníase ela tem um pH vaginal também alcalino, normalmente entre 5 e 6. Na tricomoníase também uma coisa que chama atenção é que o eritema vulvar, as escoriações, eles não são comuns, porém a paciente ela pode ter ardência, pode ter hiperemia, pode ter edema vaginal que são frequentes. E algumas pacientes elas podem até referir dispareunia, pode ter disúria, polaciúria e em alguns casos até mesmo dor suprapúbica. E um achado bastante específico da tricomoníase que a gente não pode esquecer é a questão da colpite. E por quê? A colpite, ela acaba sendo a inflamação aí dessa mucosa que recobre aí o colo do útero, as paredes da vagina interna, e que vai criar um aspecto como se fosse um colo em framboesa, um colo morango, que é bem sugestivo da tricomoníase, mas que não foi relatado aí na nossa paciente. E por fim, a gente tem o item D, que foi a vaginite gonocócica, que acaba sendo um item pouco provável, uma vez que os sinais e sintomas dessa infecção gonocócica não são tão evidentes no caso. Então, a gente sabe que ela é uma infecção causada aí por esse agente etiológico e que vai ter como os achados predominantes justamente a questão da cervicite, da uretrite, às vezes também vai ter esse corrimento vaginal que tem a característica de ser purulento, também tem esses escapes de sangue pela vagina, disúria, e além disso pode apresentar aí dor abdominal ou pélvica, que geralmente está associado com complicações como salpingite. E no exame, geralmente a gente encontra um exudato cervical mucopurulento, um edema de zona de ectopia cervical e até mesmo um sangramento endocervical. E diante disso, dessas evidências das características clínicas dessas vulvovaginites, dessas infecções, a gente analisa que o diagnóstico mais provável para essa paciente é justamente a candidíase e a alternativa correta acaba sendo letra A. Bom, gente, espero que tenham gostado da discussão. Essa é uma forma muito legal, essa forma de resolver questões de provas de residências passadas. É uma ótima maneira de consolidar o conteúdo, de conhecer o estilo de prova da instituição, de modo aí que ajuda nessa preparação para a residência, para atingir a sonhada aprovação aí nessa residência. Então, gente, muito obrigada. Então é isso e até a próxima.